Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Essa casa de oração, essa casa de luz, essa casa de Jesus. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook e os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador também, que o nosso querido irmão Ney coloca depois da palestra. Ele edita os vídeos que for preciso e posta no nosso canal. Aí a gente pode assistir a qualquer momento que desejar. Então, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos na nossa casa. Para iniciarmos o trabalho de hoje, então, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Coragem. Existe sim um tipo de coragem que poucos têm demonstrado, a de admitir o equívoco cometido. Não estamos nos referindo apenas e tão somente ao reconhecimento verbal do erro que se perpetrou, feito não raro na intimidade de reduzido círculo de pessoas. Para se considerar sem alarde a própria responsabilidade nesta ou naquela atitude impensada em prejuízo de alguém, não há necessidade de que se tenha tanta coragem assim. Basta que, para tanto, se tenha um mínimo de consciência entre o que seja certo e o que seja errado. O difícil é chamar para si as consequências de qualquer ação infeliz, com a indispensável coragem de, custe o que lhe custar, se entregar à sua imediata reparação. Com essa mensagem, então eu convido os irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, que com certeza encontram-se conosco essa noite, aqui na Casa do Consolador Prometido. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, todos, para nos evangelizarmos, para aprendermos juntos, para aprendermos a palavra do Cristo. E vamos pedir que isso tudo que estamos recebendo aqui, hoje, essas bênçãos, essas luzes, se espalhem para todos os que sofrem, nossos irmãos desamparados, que sofrem as dores físicas e as dores morais. Vamos pedir também um amparo necessário para os nossos irmãos que encontram-se nas zonas de guerra, nas zonas que a intempérie do nosso planeta fere muito mais do que nos ferem aqui no Brasil, que todos sejam amparados. E também pedimos o amparo necessário para a nossa querida irmã Liane, que ela possa transmitir tudo aquilo que planejou para a noite de hoje. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa irmã, querida irmã Liane. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer, em especial o seu Ney, que me fez o convite para estar aqui nessa casa hoje. É uma gratidão enorme poder estar aqui com vocês e ver essa casa cheia. Coisa boa. Alguém pela primeira vez na casa? Além de mim, vim a primeira vez? Vi, primeira vez, seja bem-vinda. Tá? Podemos? Tem tanta tecnologia que hoje eu sou capaz de perder o resto dos cabelos que eu tenho, tá? Mas a gente vai se achar. O outro desafio é eu ficar quietinha aqui atrás falando, porque quando eu palestro eu vou de um lado para o outro, mas a gente vai fazer o possível. Me convidaram para fazer essa fala e eu escolhi o tema Coragem e Autocondução. E trouxe essa ilustração para vocês, de um peixinho saltando de um aquário menor para um aquário maior. Quantas vezes na nossa vida a vida nos pede que sejamos corajosos e que tenhamos a condução da nossa jornada nas nossas mãos? Se a gente analisar, está tudo nas nossas mãos, mas será que às vezes a gente faz? Será que a gente
é realmente corajoso e ousado para se autoconduzir? Eu trouxe um videozinho bem simples para vocês darem uma olhadinha nele. Aumentou o volume, eu acho. Ou não? É muito bom. Nunca conseguiu. Não, nunca. Na chuva. Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular! Nós temos um plano. Ai, vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a ele? Você não pode fazer isso. Você não consegue. É muito rápido, meu Deus. Você está se esforçando agora. Ao mesmo tempo, fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajar, galera? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Pode passar por isso. Quantas vezes na nossa vida nós somos desencorajados por outras pessoas e, na maioria das vezes, pelo diálogo aleatório dentro da nossa mente, que está todo o tempo ali. Mas será que eu posso? Será que eu consigo? Mas será que eu mereço? Mas será que eu devo? A gente vive muito nos serás, né? E talvez colocando em dúvida uma frase que nosso Jesus Cristo já deixou para nós lá na Bíblia, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sorte do sapinho, né? Que tem uma bênção disfarçada em ser surdo, que não deu atenção para a desmotivação, que na verdade ele se sentia motivado, né? Imagina se ele ouvisse. Estariam lá, esperando encher o buraco de água para depois sair. Seria uma solução? Seria, mas tem outras, a gente pode olhar por outros vieses, às vezes, na nossa vida, né? E tem outras soluções, né? E desencorajar, certamente, não é a melhor saída. A gente precisa de coragem, de bom ânimo para fazer a diferença. Se o nosso Cristo já disse na cruz, né? Deixou isso na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 33. Por que nós não, que somos imagem e semelhança do nosso Cristo, né? Pode passar. Então, quando nós nascemos, vocês acreditam que a gente já veio com um destino traçado para essa jornada de vida? Quem acredita que sim? Já veio com tudo desenhado, assim. Quem acredita que sim, levanta a mão. Está todo mundo com vergonha, com medo ou com frio. Quem acha que já veio com destino traçado? Nós nascemos e já vemos com tudo desenhadinho. Quem? Tem um corajoso aqui, ó. Como é que é teu nome? Pititiquinho aqui, ó. Tá todo mundo tímido, né? Não precisa. Aqui do lado tem uma pessoinha tal qual você, cheia de medos e de um monte de coisinha também. Mas a gente tem, às vezes, em mente que a gente já vem com o nosso destino traçado, né? E a gente vem com muita coisa desenhada para este plano. Porém, a gente vem com um véu, né? O véu de esquecimento, que se nós lembrássemos nas nossas outras jornadas, a gente talvez não faria muito o que deveria fazer nessa, né? E a gente vem, então, para estar evoluindo. Então, se a gente vem para essa evolução, a gente tem que fazer por onde, e por isso que a gente tem o livre-arbítrio.
Então, por mais que esteja desenhado para nós, as nossas escolhas implicam nas consequências e nas coisas que a gente vai viver na nossa vida. Então, a gente nasce também como imagem e semelhança do nosso Cristo. E por que a gente desacredita muitas vezes de que não é possível? Por que a gente desacredita? E aí, quando toca de caminhar nessa jornada, a gente precisa fazer escolhas. Estar por diferentes caminhos. E aí eu pergunto para vocês, o caminho mais fácil é o melhor? Nem sempre. O caminho mais desafiador, não há sombra de dúvidas que é o que mais nos faz evoluir, que mais nos torna corajosos. Já tem aquelas frases, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, certamente, exige coragem escolher um ou outro? Sim. Mas o fácil, pense na caminhada evolutiva que nós temos. E na maioria das vezes vem desafios na nossa vida e a gente olha, né? Mas para que isso comigo? Por que isso comigo? E fica muitas vezes relutando as coisas que vêm. Que são desafios, eu não gosto de chamar de problema, porque eu acredito que problema não... são coisas que a gente cria, porque eu nunca vi um problema caminhando na rua, dobrando a esquina, coisa assim. São coisas da nossa mente. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida somos nós que criamos. Nós que criamos a situação, né? E a gente tem que assumir essa autorresponsabilidade. Mas quando toca de escolher caminhos, às vezes a gente quer ir pelo mais fácil, mais rápido. E quando vem algo que nos desafia muito na vida, a gente olha e diz assim, poxa, né? Mas será que não podia ser mais simples? O desafio, ele vem muitas vezes disfarçado. Nele vem uma grande bênção. Eu posso falar para vocês, a gente vai conversar durante a palestra mais. A carequinha aqui é um baita desafio. Vou dizer para vocês que veio uma grande bênção junto. Tá? Então, quando a gente escolhe um caminho mais desafiador, por opção mesmo, de ter que tomar uma decisão na vida e dizer, olha, eu podia fazer isso aqui que é bem mais fácil, mas se eu fizer pelo certo, pelas leis morais, éticas e as leis universais, respeito, comprometimento e tudo mais, eu vou por este aqui, porque seria o mais correto. Ele nos desafia, mas ele nos lapida, ele nos molda e ele nos forja pessoas corajosas. Tá? Então, o caminho mais desafiador sempre é o que mais vai nos fortalecer. Coragem é firmeza, é energia frente aos problemas que nos desafiam. Então, se somos desafiados, nós precisamos de firmeza, de energia. Todos nós que estamos aqui cremos, né, imagino eu, numa outra vida, num outro plano. E tudo que nos rege é energia, senão nós não acreditaríamos que nós estamos aqui encarnados e que temos aqui muito mais irmãos desencarnados nos acompanhando. E o que nos une é energia. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, né? Eu nem sabia que tu vinha, mas eu senti. E como nós precisamos estar mais atentos ao sentir, né? Por que a gente, de primeira mão, sempre pensa em desistir, que acha que não vai dar conta, que acha que não vai conseguir, sendo que a gente precisa ser firme e trabalhar essa nossa energia para que a gente possa seguir esses desafios de uma cabeça erguida e fazendo a diferença. Os maiores problemas para o cristão, né, que se encontram são sempre no campo espiritual, porque nós somos seres espirituais em uma experiência humana e não é o contrário. E aí a gente tem que lidar com todas as questões materiais aqui. Então a gente veio de um outro plano, né, com esse véu do esquecimento, viemos de outras vidas e precisamos experienciar isso aqui. E isso é tão desafiador muitas vezes, mas nós precisamos, é um aprendizado. Então, a maioria desses desafios, desses problemas, né, que precisamos ser corajosos é justamente para encontrar a nossa essência, para nos desenvolvermos quanto espírito e evoluirmos. Né? Então, precisa de coragem e autocondução. Tenhamos sempre a coragem de enfrentar dificuldades do caminho com vistas à nossa melhor edificação espiritual. Se a gente pegar o Evangelho e abrir em qualquer página, ler qualquer parágrafo, a gente sempre vai ter, né, uma referência a isso. A nossa edificação quanto espírito.
A gente precisa ser corajoso diante disso. Não se trata só desse plano, se trata de tudo que nós já vivemos e precisamos melhorar, né? E do que a gente ainda vai viver num outro momento. Só que a gente precisa ter a coragem para autoconduzir tudo isso e fazer a diferença agora, porque a gente só tem o poder da presença. O passado nós não temos mais, o futuro a Deus pertence. Tá? Então a gente tem o poder do agora para agir com coragem. Gosto de falar de coragem e de falar de vulnerabilidade. Se a coragem está aqui, a vulnerabilidade está do lado. Páreo a páreo. Não existe uma pessoa corajosa sem se tornar vulnerável. Quando eu encaro algo, eu encaro medos. Eu me coloco vulnerável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em janeiro de 2022, eu trabalhava numa multinacional. E eu decidi sair, pedir a minha demissão. Todo mundo me dizia, nossa, que coragem você tem. E lá, né? Todo mundo já pensava no salário fixo, no final do mês, ela pediu as contas. Eu sentia, meu espírito sentia, eu tinha energia já me dizendo que lá não era mais o meu lugar. Vocês acham que eu tive um ato de coragem? Eu tive, eu me considero uma mulher corajosa. Mas do lado da coragem estava a vulnerabilidade, de não ter um ordenado no final do mês pronto para receber. E eu tinha que fazer o meu, porque eu decidi empreender. Então, ao mesmo tempo que eu sou corajosa, a vulnerabilidade está ali. Quando a gente entra na arena da vida e vive a nossa vida com coragem, a gente deixa de ser plateia. E tem que ter coragem para deixar de ser plateia. Sair da zona de conforto. Precisa de coragem. E aí a gente está na arena da vida e enfrenta desafios. E às vezes vem outros sapinhos dizendo, não faz isso, é bobagem. Não faça isso. O que deu agora, né? Parece que vem e fura os nossos 4 pneuzinhos assim, né? Porque aqui a gente vive energia de dualidade, nós saímos de um plano divino e espiritual cheio de luz e de amor. Onde a gente deveria estar vibrando na energia da coragem para fazer a diferença na nossa vida. E a gente chega nesse plano e se perde um pouco com essa energia de dualidade. Por isso entram muito os senões na nossa vida. Então, primeira coisa é, ser corajoso requer encarar a vulnerabilidade. Ser vulnerável diante das situações. Porque a vida nos coloca vulneráveis. O fato de estarmos vivos, eu acho que é a maior prova de vulnerabilidade. Quando eu, agora, no segundo momento da minha vida, estou com esse diagnóstico, esses dias a gente foi no Anjos da Noite, levar umas refeições no centro, que a gente ajuda, né, no Anjos, eu e o Daniel, meu noivo, está aqui na frente, a gente foi amparar alguns irmãos necessitados. E a gente parou para tomar um sorvetinho, e aí uma moça, eu estava de boné, mas é inevitável, vocês têm que ver quando as pessoas olham carequinha, porque eu assumi a careca mesmo, eu acho que eu usei um dia turbante, não dá, gente, não consigo. Assumi a carequinha mesmo, tá tudo bem. Gelado agora, quando começa a esfriar, mas tá tudo certo. E a menina olhou assim, sabe, deu aquela guinada assim, e foi nítido no semblante dela. Assim, ela vai morrer. Foi nítido. E eu sorrio por dentro, assim, porque eu estou aconchegada nos braços de Deus, de Cristo. E eu pensei, assim, vai contribuir até na nossa troca dos amigos ali. Falei, gente, você sabe qual é a maior sentença de morte? Estar vivo. A partir do momento que a gente vive, a gente sabe que um dia vai partir. Só que quando a gente se depara com um diagnóstico assim, a gente olha a morte um pouco mais de perto, porque a gente vive como se nada acontecesse, né? Planeja, estrutura, depois eu viajo, vejo um amigo, visito um parente, a gente vai deixando para o depois, né? Então, vulnerabilidade tem a ver com coragem, estão uma do lado da outra. Imperfeição. Estamos numa busca aqui, né? De sermos seres mais aperfeiçoados, né? Temos aí uma caminhada longa pela frente, né? Vejo eu dessa forma, humildemente, eu acho que a gente tem muito para caminhar, para nos tornarmos pessoas mais perfeitas nos nossos atos, nas nossas condutas, né? Então, se a gente assume a coragem, a gente busca, né, ser mais perfeito na nossa jornada. Então, a gente busca caminhar nessa direção, mas aceita e entende, compreende que é imperfeito. Então,
Tá tudo bem errar, porque às vezes a gente não tem coragem de assumir e fazer algumas coisas por medo de errar, medo de fracassar, né? Por achar que não tá bom o suficiente, pronto o suficiente. Na verdade, pronto a gente vai ficar na caminhada, né? É isso que a gente tem que considerar, porque a gente está num processo evolutivo. A Liane de hoje não é a Liane de ontem, não é a mesma de amanhã, com certeza. A cada instante na nossa vida, nós temos aprendizados que nos fazem maturar, amadurecer como seres espirituais nessa jornada aqui. O importante esse é o poder da presença, estarmos atentos e presentes a esta jornada. No agora. Vocês já repararam que hoje em dia as pessoas, tu liga para as pessoas, e aí, como é que tá? Na correria. As pessoas já te respondem, e facilita, estão correndo mesmo com o telefone na mão, né? Convidam para algumas coisas, às vezes para confraternizar, não dá tempo, não dá. Essa semana atendi uma cliente e ela disse para o marido dela, disse assim, mas meu bem, se é para trabalhar, tu levanta às 5 da manhã, se é para passear, visitar um parente, tu não levanta. Então, para o trabalho, né, se dedica, vai, se entrega, para se divertir, para se relacionar, para fazer a troca com outros irmãos, para viver a vida, não é para ser sofrida e penosa. É para ser desafiadora, porque viemos aqui para evoluir, os desafios é que nos fazem fazer isso. Mas não é para ser sofrido, penoso. Eu gosto de dizer que a dor existe, o sofrimento é uma escolha do ser humano. Então, a dor, ela existe. Sofrer é uma escolha de cada um. Por que às vezes a gente olha assim, né? Mas será que eu tenho coragem ou não de encarar isso aqui? Coloca em xeque, coloca em dúvida se é corajoso ou não. Né? Por que a gente faz isso muitas vezes? Trouxe um trecho aqui do livro da Joana de Ângeles que fala que a coragem do indivíduo é sempre avaliada pelas suas resistências morais. Então, o que seria resistência moral? Pode passar. Pode passar mais um. É a regra da boa conduta, já dizia nosso Allan Kardec, que codificou as obras segundo o Espiritismo. Então, se eu não tenho a regra da boa conduta, tem alguma coisa errada. Nos meus atendimentos, as pessoas perguntam, quando eu identifico que a pessoa tem uma espiritualidade, que eu consigo fazer isso de uma forma, na técnica que eu trabalho, pessoas perguntam, eu pergunto para as pessoas, né, o que é espiritualidade para você? E as pessoas confundem muito com religião, né? E aí, quando eu digo a forma mais simples de trabalhar a espiritualidade, eu gosto de dizer que são duas. Se você está conectado com a natureza, você está conectado com Deus. E se você está fazendo bem, você está conectado com Deus. Então, a prática do bem, genuinamente fazer o bem, né? Sem olhar a quem, isso nos torna realmente alguém neste plano, né? Então, resistência à força da boa conduta. Às vezes a gente oferece uma resistência. A gente até quer, mas não vai, parece ter um milímetro de fazer a diferença. Hoje eu estava indo para a academia de manhã e já estava caminhando tranquila, assim, dali a pouco eu escutei um estouro, e o estouro era uma cabeça de uma senhora batendo no chão, ela caiu, uma subidinha que tem na faixa velha ali, sacolas na mão do supermercado, ela deu um mau jeito na escada, caiu para trás. Eu acho que 1 metro, assim, para um carro bater nela, o rapaz conseguiu frear, mas eu não pensei, eu girei nos calcanhares e fui correndo acudir ela. 2 rapazes e eu conseguimos colocá-la sentada, era uma senhora forte de corpo. Demos assistência ali para ela. Então, às vezes a gente fica, né? Vou, não vou, ajudo, não ajudo. Lixo no chão. Passa uma sacolinha de lixo, tu até olha, lixo no chão. Ela baixadinha, vamos pegar esse lixinho e botar. Às vezes a gente não faz, né? Então, resistência à boa conduta. Precisamos ter uma boa conduta na nossa jornada. Comportamento ético sustenta a coragem. Ética, verdade, transparência, ser justo, ser caridoso, generoso. São as leis universais da vida que nos regem. Então, isso nos coloca sustentando a nossa coragem para que nós sejamos corajosos e podemos, assim, conduzir a nossa jornada de vida de uma maneira mais fluida, né? Tomando as rédeas da nossa vida na mão. E o que eu quero dizer com isso, então? Quanto mais evoluídos nós somos,
menos medo iremos ter. E eu vou dizer para vocês por experiência minha própria, assim. Agora falta ela só dizer que ela é a evoluída lá na frente, né? Não, eu estou buscando. Mas eu digo para vocês que quando a gente encara com coragem o que Deus nos apresenta, tudo tem um outro tom, um outro gosto, um outro olhar. A gente percebe nitidamente que o medo, ele vai se afastando. E, na verdade, o medo, ele é natural do ser humano. Se nós hoje estamos aqui como espécie humana, é por causa do medo. Ele é um instinto de sobrevivência nosso. Do contrário, a gente nem estava aqui. A questão é se a gente fica dominado por ele. Então, quando a gente busca o processo evolutivo de encarar os nossos desafios, não é por que isso me acontece, para que isso me aconteceu. Tentar compreender os propósitos de Deus. Que muitas vezes, quando somos desafiados, no momento a gente não sabe o porquê e não entende. Às vezes, pouco tempo depois você diz, entendi. Às vezes um mês, às vezes um ano, às vezes é uma vida a saber. Mas, às vezes não compreendemos. Mas é importante aceitar, acolher o que Deus nos manda. Isso nos coloca dentro de uma caminhada evolutiva, isso diminui o medo. Isso está relacionado com fé. Fé é colocar o pé e Deus coloca o chão. E quem tem a coragem de trabalhar a espiritualidade, de viver dentro dela, dos princípios, da lei universal, dentro do nosso evangelho, tem sim o medo diminuído e as coisas se tornam mais leves. Estaremos preparados para passar pelas provas e aflições que nós temos, porque isso diminui. A gente se torna muito mais corajoso diante de qualquer outro desafio. E a gente acaba adquirindo aí, vamos dizer assim, algumas reservas morais. Eu gosto de dizer que a gente tem uma poupancinha, né? A gente vai ali acreditando sempre um pouquinho mais, sempre um passinho à frente. E a gente pode olhar para um irmão que às vezes não está se desenvolvendo bem, pode estender a mão. Ao mesmo tempo que a gente está evoluído, tem outro que está um pouquinho mais e estende a mão para a gente, nos ensina mais alguma coisa. Isso tudo está conectado. É tudo conexão, é tudo energia, né? Para a gente poder fazer a diferença na nossa vida. Pessoas corajosas geralmente são aquelas que já passaram por grandes dificuldades na vida. Quem aqui nunca, né? Eu tenho certeza que eu falando aqui para vocês deve estar passando um filmezinho em algumas cabeças de dificuldades que já passaram na vida. Seja elas de qualquer natureza, seja de saúde, financeira, enfim, de qualquer hora. Muitas vezes a gente parece que está num deserto, mas está lá. Resistente, corajoso, ousado, conduzindo a nossa jornada, fazendo florescer onde é árido. Às vezes Deus nos coloca como flor, como luz, em lugares que nos desafiam. Para levar a luz para lá, para levar o colorido, para levar o belo da vida. Se a gente não se entrega e faz a diferença, a gente consegue florir, consegue ser luz em lugares assim. Então, quero dizer para vocês que não tenham medo do que a vida te oferece. O que te desafia, te transforma. Eu ia até trazer uma foto minha cabeluda, para vocês verem como era cabeluda. Para vocês terem uma ideia, meu cabelo ainda está no console da caminhonete. Eu levei para doar, mas não aceitaram. Em alguns lugares não estão mais aceitando e eu tenho que levar lá no centro, na Pecan, e ainda não o fiz. Mas isso aqui está me desafiando pela segunda vez. Na primeira vez, eu não fiquei carequinha. O desafio maior foi a cirurgia, que foi mais invasiva, o tratamento foi brando. Era um remedinho todo dia de manhã, né, ao longo dos anos. 3 anos e meio depois, me desafiou o contrário. Cirurgia branda, tratamento agressivo. O que a gente faz? Durante a quimioterapia, a gente lê Napoleão Hill, lê sobre atitude mental positiva e entrega com amor aquele momento para Deus. É hora de conversar com Deus. Falei para vocês há pouco que a dor, ela existe, o sofrimento é uma escolha. Tem dor aí? Tem. Domingo agora passado, o momento de eu entrar no casulo. Só esse ser de luz que está aqui no canto e Deus sabe da dor, do emocional, passando um filme no sofá de casa, abraçado comigo, mas não sofrendo. Sentindo aquele momento e sendo grato a Deus de como este ano está sendo gentil e leve. Foi o que eu pedi no ano novo, né? Que fosse gentil e leve.
tô contagem regressiva agora. Amanhã eu faço a 4ª quimio, das últimas, né? Daí vai ser só mais 3. Eu tô assim, 5, 4, 3, 2, 1, desde a semana passada. São 16 no total. Não parei de trabalhar um momento. Trabalhando, fazendo atividade física, estudando, lendo, me aprimorando. Foi desafiador? Tá sendo. Tem dor? Tem. Mas eu posso dizer que mesmo assim tá leve e gentil. Tô com coragem? Muita. Esses dias minha mãe me perguntou se eu tava com medo. Eu falei, mãe, tá aí uma coisa que se antes eu tinha, não tenho mais. Sabe o que é se sentir acolhido nos braços de Deus? É a sensação que eu tenho. E aí eu quero dizer para vocês, não precisa de um diagnóstico de câncer para isso. Quando você tem coragem e ousadia de se entregar à fé, à espiritualidade, de estudar o Evangelho, tenho certeza que essa casa tem momentos de estudo, assim como a qual eu faço parte, que é a Luz e Amparo. Amanhã é dia de estudo. É meu dia de químio e eu vou estudar. De noite eu estou lá, fazendo a minha parte. Assim eu me aproximo mais de Deus. Assim eu me aproximo mais de mim mesma, porque eu sou parte do Criador. E se eu sou parte dele, eu sou co-criadora da minha história. E para co-criar a minha história, eu preciso ser corajosa. Para conduzir a minha vida, eu preciso de coragem. Deus me dá todas as condições, mas eu preciso fazer por onde, então eu faço. Deus não dá, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, porque está bem na frente ali. Deus não dá uma cruz maior do que podemos carregar. Quem já não ouviu essa frase, né? Que a gente pensa assim, essa senhorinha hoje que caiu, ela disse assim, ai, 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 por que comigo? E aí eu olhei para ela e disse, fique tranquila, respire fundo, como é que é o seu nome? Adelma, diz ela. Achei muito bonito o nome dela, inclusive, diferente. Dona Adelma, fique bem, a senhora está aqui conosco. Em minutinhos resolvemos. Então, por que, né? Aquela coisa, né? Por que comigo? Ela já sentiu que ela caiu lá, por quê? Aí passou o carro ainda por cima do óculos dela. A gente escutou um barulho, ué, o que quebrou, né? E o rapaz disse assim, não acredito, ele passou em cima do óculos dela. Do carro, ele não deve ter visto o óculos, né? Viu o movimento todo ali. E ela sentida. O que é um óculos perto do que poderia ter acontecido com ela, né? Se ela cai de volta, o menino não consegue frear, enfim. Mas a gente sempre se questiona o porquê. Então, ter a compreensão das leis divinas, né? A gente precisa disso, compreender. Para isso, a gente tem que se dedicar, né? Buscar estudar, buscar se envolver, né? Estar envolvido com as coisas que são corretas, idôneas. Situações que fortalecem e evoluem nosso espírito nos tornam fortes e capazes. Então, se fortalece o espírito, torna forte e capaz. Isso demanda coragem. Para enfrentar e superar obstáculos, deixamos para trás uma outra encarnação e até mesmo essa. Então, o que eu estou vivendo agora e vivi em 2019, eu ainda acho que é desse plano, segundo alguns escritos, né, da codificação, o câncer vem também de outras vidas, né? Mas aceita, acolhe e faz o teu melhor. A vida é tipo eletrocardiograma, sabe? Sobe, desce, faz o teu melhor quando está em cima, faz o teu melhor quando está aqui embaixo. Façam isso, sempre. É o que Cristo quer que nós façamos. Então, nós podemos assim compreender que quando mais conscientes a gente está, estudados e superados, os desafios serão. Mais coragem vamos ter para vencer as provas e as expiações que nós temos. E temos várias provas e expiações. Então, quanto mais a gente compreender e mais consciência tivermos, melhor. Nós somos a única espécie animal capaz de pensar sobre o que pensa. A gente tem 5% de consciência e 95% de inconsciência. 5% de consciência nos difere, nos faz diferente do cachorro, do periquito, do papagaio, do cavalo, da vaca. E a gente não usa nem 10% desses 5% para estar consciente. Consciente no poder da presença,
respirar, acordar de manhã e só saber, sentir que está respirando e agradecer a Deus. Só que a gente respira no automático, né? A gente levanta, já sai pensando, café, trabalho, levanta, respira. Uma respiração profunda, suave, lenta, tem reações bioquímicas no nosso organismo que a gente nem faz ideia. Ou hormonais, inclusive, influenciando hormônios. Isso nos traz uma sensação de bem-estar, né? E a gente, às vezes, não o faz. Então, a gente precisa compreender mais, estar mais consciente da bênção da vida, da essência da vida, do que nós temos para viver nessa jornada. E aí, geralmente, a gente fica assim, né? Nessa carinha ali, lamentando, se vitimizando, não aceitando. Quando a gente refuta, né, reluta contra as coisas que acontecem, que nos desafia, a gente não aceita parte da nossa evolução. E a gente acaba se atrasando e sofrendo, porque a dor está ali, o desafio vem, mas a gente escolhe sofrer, relutar contra. Ao contrário, deveria ser feito. Tentar olhar com compaixão para o que nos vem. Se o Pai nos manda isso, quando eu contei do diagnóstico para minha mãe, né, o meu médico disse assim, acho que vai ter que adoçar para ela um pouco. Adoça para uma mãe um diagnóstico de câncer a segunda vez, mesmo ela tendo passado há 17 anos atrás. Mas é uma mãe, né? E a minha mãe é uma guerreira. Ela disse, não, vai dar tudo certo. Eu disse, não, vai dar. Vai dar porque se Papai do Céu escolheu a segunda vez, talvez eu não tenha aprendido tudo da primeira. E vou dizer, não aprendi. Essa segunda vez está sendo abençoada, muito mais. Por quê? Porque a Liane que viveu isso lá em 2019 não é a mesma Liane de hoje, né? E a minha percepção sobre as coisas, sobre os estudos do nosso evangelho, do que eu me disponho a encarar e olhar Deus, a espiritualidade, do que eu me disponho a ser uma pessoa melhor. E aí eu quero dizer para vocês, estou longe de ser o que eu gostaria de ser. Não pensem que não, né? Que eu não peco ainda e não faço. Mas assim, a gente tem que fazer o máximo. Hoje mesmo veio uma senhora, tocou a campainha lá de casa, uma catadora. Eu ajudo sempre que eu posso, no Anjos, na casa, contribuição financeira, de trabalho, a gente faz. Eu e o Daniel, a gente até gostaria de fazer mais. A gente faz. E aí a gente não almoça, nem praticamente não faz refeição em casa. Então, dificilmente tem. Mas tinha umas bergamotas e tinha 1 quilo de arroz que está lá há muito tempo que eu ganhei aquele arroz. Eu falei, puxa vida, olha aqui, eu achando que não tinha. E tem. Fui lá. Porque eu pensei, eu tenho tanto. Por que não, né? Então, fui lá e ajudei. Mas aí a gente às vezes fica se lamentando, se vitimizando, né? E não aceitando as coisas que nos chegam, né? A gente precisa fazer uma virada de chave, porque, pode passar, porque por quanto tempo a gente vai ficar vítima da própria história? Porque às vezes a gente fica refém da própria história de vida, né? Vou bem breve, assim, falar. Eu venho de uma cidadezinha do interior bem perto daqui, chamada Paraíso do Sul. Eu parei de estudar aos 12 anos de idade. Meus pais me tiraram dos estudos para trabalhar na lavoura do fumo e no tambo de leite. Eu hoje tenho formação até fora do país. Eu decidi que eu ia estudar. Terminei meus estudos na EJA e assim por diante. Dava um livro essa parte da minha vida. Imagina eu hoje aqui falando para vocês com 43 anos, certamente não estaria aqui, né, mas me dizendo assim, porque uma vez me tiraram do colégio, eu não pude estudar, eu não pude fazer, não pude fazer. Quando eu decidi estudar, 46 dias antes do meu vestibular, a égua me dá um coice nas costas, na minha égua de prova, e me deixa dentro do USME, com fratura de rim, baço, costela e pulmão. Mas eu passei no vestibular, porque eu estudei antes, fiz a minha parte. Então não dá para ficar de mãos atadas. Não dá. Às vezes dá uma desanimada na gente. Mas sempre tem um anjo de luz, né? Porque Deus coloca as pessoas, né, para falar através dele. As pessoas vêm vem um amigo, vem um parente, dá uma ajuda, né? Então a gente precisa deixar de ser vítima da história da gente, porque a vida é um reflexo. O que você emana, volta. As pessoas falam muito em lei da atração, né? Eu gosto de dizer que é a lei da vibração. Porque se você pensa, sente, vibra, você atrai. O universo só dá mais do que você já tem.
Se eu fico me vitimizando, me lamentando, reclamando do porquê que as coisas chegam na minha vida e não tenho coragem para autoconduzir as minhas escolhas, eu vou ficar nessa lamentação. Então, eu preciso perceber que isso é um reflexo. Se eu mais reclamo, se eu foco só no problema, mais problema eu tenho. Às vezes é um problema pequenininho, tu foca nele, ele vai criando uma proporção gigante. Eu gosto de dizer, o problema está aqui, tá, isso aqui eu tenho, qual é a solução? Ah, Liane, é muito prático. Olhar o lado bom também, né? Essa senhora, hoje eu olhei, isso foi um óculos. Poderia ter sido a vida dela. Ela bateu forte a cabeça, a gente chamou o filho dela, né? A gente tem que sempre olhar para um lado positivo. E as pessoas às vezes dizem, mas tu olha muito por baixo, nivelando por baixo. Mas, gente, todas as vezes que eu tive que estar no hospital, né, hoje mesmo, né, hoje em dia eu faço químio, amanhã eu tô lá fazendo químio. Sobe um andarzinho lá em cima lá para ver o que tem depois lá. Pior. Esses dias nós estávamos caminhando, faz tempinho já, eu e o Daniel, porque eu corria, agora não é mais sobre quilômetro corrido, é manter o carrinho andando. Então eu estou fazendo atividade física para manter a fubica aqui funcionando, né? Mas a gente caminhou um dia na universidade, um tempo atrás, eu disse, amor, tu viu que como a gente é abençoado? Se eu tivesse tido um AVC, estivesse na cama, 43 anos, cheia de vida. É um câncer. Aí você, é um câncer? Pode vir de novo? Pode. Em outro lugar? Pode. Mas eu não quero acreditar. Porque nessa jornada agora, eu acho que o Papai do Céu, ele disse, essa guria aí agora ela entendeu. Estou livre? Não. Se vier de novo, acolhe. Acolhe. É para minha evolução. Mas eu não quero acreditar que vem. Então, o que eu entro lá no USM? Eu entro sorrindo lá, eu entro brincando. Porque tem gente lá que não tem mais escolha. Né? E mesmo assim pode querer escolher sorrir. É difícil quando você está na dor. É difícil, não é fácil. Mas a vida nos pede isso, que sejamos corajosos e ousados até o nosso último suspiro. Né? Então a gente precisa cuidar com o que a gente reflete para a vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão, pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz de aceitação, significa não questionar. Confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. Eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única e o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor. Foi feito para garantir o melhor para mim. E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe, para mim, foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem a todo momento na nossa vida. Né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar
com soluções, a ter criatividade, a ter uma capacidade de improviso para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então, eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação. Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas ficavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu fui perceber que foi porque houve essa aquietação da minha mente por muito tempo. No mind, por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram das ferragens, eu não lembro de nada. Lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar para o braço direto. E eu vi que eu estava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava para ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, eu podia ter perdido 2 braços, a gente que perde 2 pernas num acidente, como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu estou vendo algo que para mim está parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criemos a nossa realidade. Mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. Essa é a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, o mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta. Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, com muito mais leveza. Dá para ser observador na nossa Não vida? importa o que fizeram com. Dá para a gente ser? Dá. E aí a gente pode treinar a nossa mente para ser mais corajosa. A gente tem como treinar a coragem, manter a vontade de persistir, fazer exercícios de reflexão sobre a nossa vida. O que eu fiz foi certo ou errado? Dá para repetir? Dá para fazer melhor? Né? Então a gente precisa fazer isso. Exercício de prece com amor para expandir as nossas capacidades. A prece tem um poder inimaginável e muitas vezes a gente acaba até esquecendo disso, né? Respeito por si mesmo. Somos imagem e semelhança do nosso Criador. Precisamos nos respeitar, assim estaremos o respeitando, tá? Quando acerta mais, menos pensamentos tortuosos. Então, quando a gente vai acertando mais, a gente começa já a parar um pouco de se torturar, literalmente falando, com coisas que acabam sendo autocríticas, autopunições, que nos destroem, que nos machucam por dentro, e nos deixam sem ação, muitas vezes, na nossa vida. Então, a gente precisa diminuir, né, esses pensamentos. Olha, menos crítica, mais autoconfiança, mais autossegurança, mais condução, coragem, condução para a nossa jornada de vida. Tá? Autoestima, melhorar a nossa conduta e a nossa personalidade. Quando a gente tem uma autoestima bem resolvida, a gente é mais seguro de si, consegue conduzir melhor a nossa jornada, mais confiante. E aí a gente tem mais acesso à nossa essência, à nossa personalidade, o que a gente realmente é. E aí a gente começa a fazer uma reforma íntima na gente. Então, dá para treinar a coragem? Dá para a gente treinar. Reconheça as suas conquistas. Façam isso. Reconheça as conquistas na vida de vocês, o que vocês já conquistaram. E quando eu falo isso, nem é conquista material. As conquistas morais que vocês já tiveram, de condutas adequadas que vocês já tiveram ao longo da vida de vocês. Vai ter um monte de coisa maravilhosa. Tenho certeza. Tá? Pode passar. Valorize a sua capacidade de aprender sempre. Então, essa casa
né? Está à disposição. Tem livros aí para retirar, tem livro para adquirir, pelo que eu vi. Então, assim, ó, a capacidade de aprender sempre dá para a gente fazer a diferença. E o conhecimento liberta um ser humano. Pare de se comparar. Fulano, Beltrano, Ciclano, é você. Deixa o jardim e a horta alheia. Cuide do seu jardim, da sua hortinha. Faça você por você. A partir disso, quando você seguir na boa conduta, nas leis morais, você vai servir de espelho e de exemplo. E as pessoas dizem, olha, mas a vida daquela senhora, daquela moça mudou tanto. O que será que ela fez? E aí as pessoas talvez até vão te pedir ajuda. Outros não. Outros vão olhar e vão dizer, mas eu vou fazer parecido, porque a vida dela alinhou, vou fazer por onde? Então não se compare, confie na sua jornada, confie nas suas decisões também. Tá? Que às vezes a gente decide, tem uma intuição forte dos nossos amigos de luz e a gente divide com alguém, vem alguém lá e olha e não sente a tua vida como tu sente, não percebe as coisas como você percebe e a pessoa, não, mas não faça isso, mas isso é loucura. Aí te fura os 4 pneus, né? Aí tua coragem na lona. Confia na intuição, né? Confia nas tuas decisões. Sinta-se merecedor. Viemos por uma vida plena, feliz, abundante e próspera. Desafiadora, sim, não sofrida. Com dores, porque as dores nos lapidam. A gente aprende no amor e na dor. A dor, ela ensina um pouquinho mais, eu diria, eu acho. Então, sinta-se merecedor de conquistas. Então, vai lá. Ah, isso não é para mim. Por quê? Às vezes a gente acha que o outro nos coloca para baixo. Às vezes é a gente que se coloca pitiquinho, né? Menor. E não é para ser assim. Nós somos seres grandiosos. Nós somos fonte de luz, de amor e de cocriação. Questione seus pensamentos. Somos a única espécie capaz disso, eu disse agora há pouco. Então questiona. Está pensando, ah, isso não é para mim. Liga a luzinha. Por que não é para mim? Quem disse que não é para mim? De onde veio esse pensamento? Será que não é uma crença lá da minha infância, onde meu pai disse assim, isso não é para ti, já quer? Reflete aí se não tem coisas aí de uma criança ferida no teu interior que acreditou que as coisas não eram para você. Daí a gente se cria um adulto acreditando que não é pra gente. E aí passa uma vida e passa rápido e a gente diz assim, puxa, podia ter conduzido com mais coragem isso aqui. Podia estar tendo uma vida diferente. Tudo depende da gente. Conquiste o seu lugar. Saiba onde você quer chegar. Isso é importante. O que você quer da sua jornada? Né? E aceite-se incondicionalmente. A gente fica olhando tudo que falta na gente. A parte completa. Exatamente como nós somos. Acredite nos potenciais de vocês e não nas dores, nas fraquezas, na parte que falta. Ah, não sou boa nisso. Hoje em dia, não sou boa nisso, mas não é sobre não ser bom nisso. No que você é bom? O que você faz bem? Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Só lembrar do tempo de colégio. Ah, não sou bom de matemática, mas dava uma lavada em português. Então não é olhar, não é que não é bom em matemática, é top em português. Né? Às vezes a pessoa não sabe fazer um prato de comida salgada, mas faz um doce como ninguém, uma doceira de mão cheia. Habilidades, né? A gente tem que confiar nesses nossos talentos. Pode voltar, por favor. Esse é por último. Liberte-se, triunfe sobre si mesmo. Então, quando a gente se liberta desses pensamentos confusos, conflitantes, diálogos aleatórios, de depreciação, a gente começa a entender que a gente, na verdade, tem coragem de fazer a condução da nossa vida, de fazer o que exatamente a gente quer. Claro que as escolhas implicam consequências, né? Mas quando a gente se liberta, e aí eu quero dizer para vocês que conhecimento liberta, os menorzinhos que estão aqui, estudem, leiam, incentivem essas crianças a se instruírem, a frequentar como estão bem aqui com os pais, que graças a Deus trouxeram, a instruir dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, mas ao menos de respeitar e entender que tem uma espiritualidade maior, de bons comportamentos e de que eles podem ser o que eles fizerem na vida e de mostrar os bons caminhos. Nós viemos para essa plenitude de ter um bom caminho. Essa frase, para mim, ela é muito marcante. O que você é constitui o presente de Deus para você. Então, o que nós somos
constitui o presente de Deus para nós. O que você faz com você mesmo, ou seja, o que nós fazemos com nós mesmos, é o nosso presente para Deus. Eu pergunto, qual o presente que vocês estão dando para o Papai do Céu? O que vocês estão fazendo com vocês mesmos? Com o potencial de vocês, com as habilidades, com a luz, com o amor, com a gratidão, com tudo de melhor que vocês carregam dentro de vocês. Porque Deus nos deu a fonte da vida, nos fez um presente. O nosso presente para Ele é o que nós fazemos com nós mesmos. Façam as melhores escolhas para a vida de vocês, dentro da caridade, do amor, da entrega genuína, da coragem, da ousadia de conduzir lindamente a vida de vocês por caminhos prósperos, evolutivos, baseados e alicerçados no amor do nosso Criador maior. Ele só tem coisas boas para nós. Nos desafia para que sejamos ainda melhores. Façamos a nossa parte e que nós possamos entregar um lindo presente ao Criador maior. Muito obrigada pelo carinho do convite, pela presença e a disponibilidade de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigado, Liane, pela tua presença, pela tua mensagem. E quando tu estava falando ali, eu me lembrei de uma frase do sheik que fundou Dubai. Ele fala assim que tempos difíceis fazem pessoas fortes. E pessoas fortes fazem tempos fáceis. Uhum. Então, que tenhamos isso em mente e que tenhamos a mente plena, calma, que a mente plena é como um lago, ela reflete a noite, a lua, e a mente agitada reverte o lodo do fundo e vai subindo, e tudo fica mais difícil. Então, que sejamos fortes, tenhamos coragem, nos amparemos no Evangelho do Cristo, na palavra do Cristo, na oração, sabendo que Cristo está sempre conosco, Deus está sempre conosco. Não há dúvida. E coragem. Então, que essa mensagem que a Liane nos trouxe hoje incentive a todos nós a continuarmos trabalhando, lutando, estudando, nos fortalecendo. Pelo exemplo das pessoas, as também crescem. Então, muito obrigado, Liane, pelo teu exemplo. Eu que agradeço. Pela tua disponibilidade de estar aqui, e que todos nós possamos usar esse exemplo nas nossas vidas, ter coragem, e se as coisas não estão boas, pensar que elas vão melhorar, e elas vão melhorar. E fazer por onde. Isso aí. Deus está sempre ali nos dando as ferramentas, mas a gente tem que usar as ferramentas. Exatamente. Então, que sejamos fortes. Então, muito obrigado, Liane. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, a todos vocês que vieram aqui essa noite, com essa mensagem tão linda que a gente recebeu. Então, uma boa noite. E para encerrar, eu gostaria de pedir que a Liane nos fizesse uma oração. Claro, com certeza. Convido a todos os irmãos que relaxem seu corpo físico, descruzando braços, pernas, fechando seus olhos físicos e permitindo-se fazer uma respiração profunda e lenta, inspirando e expirando. Que assim possamos nos conectar ao nosso Criador, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores espirituais e toda esta irmandade de espiritualidade de luz que nos acompanha nesta casa abençoada, Consolador prometido. Estamos aqui hoje unidos em amor e gratidão pela de vida.
Eu desejo que cada um de vocês tenha ficado com uma sementinha no coração desta mensagem e que, quem sabe, vocês possam estender essa mensagem a outras pessoas necessitadas. Todos os irmãos precisam de tudo que recebemos aqui para outros irmãos que estejam necessitando e que possamos levar essas sementes a estas pessoas. Sementes carregadas de amor, de gratidão, de carinho, de generosidade, de caridade, de compaixão ao nosso próximo. Possamos retornar aos nossos lares na certeza de que fomos amparados no que necessitávamos e na certeza de que o nosso Cristo habita em nós e na certeza de que nós podemos sim entregar o melhor presente ao nosso Criador maior, sendo gratos por esta oportunidade, chamado bênção da vida. Os irmãos sigam em paz, na luz, no amor, guiados pela sabedoria e os ensinamentos do nosso Pai maior. Que assim seja.